Deus Altíssimo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é uma live muito especial porque nós temos convidados aqui e eu tenho certeza que você vai ser edificado com esse conteúdo, com esse material que nós separamos para vocês com muito carinho, de um tema muito pertinente, muito rico, que acrescenta muito à nossa vida espiritual, como eu costumo dizer, ao nosso culto racional. Porque quando nós entendemos verdadeiramente os mandamentos de Deus, a lei do Senhor, a gente adora Ele de uma forma mais sublime, de uma forma mais perfeita. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O tema da nossa live de hoje é sobre o dízimo. Qual é o verdadeiro dízimo e como nós podemos dizimar corretamente ao Senhor? E existe, eu já quero começar essa live dizendo o seguinte, que existe um erro, uma visão comum de todos, que quando nós falamos em dízimo, as pessoas já levam o lado de dinheiro, né, de valor pecuniário, de 10% dos seus rendimentos. E já quero introduzir essa live dizendo que não se trata de dinheiro. Não se trata de avareza, porque às vezes conversando com algumas pessoas, as pessoas dizem, você não concorda, né, em dar o dízimo. Eu falei, não, eu concordo com o dízimo, né, só que o que a palavra de Deus expõe acerca do dízimo, não se trata de dinheiro, mas dos frutos da terra. Então nós vamos entender isso hoje nessa live, desde o seu princípio, né, o primeiro dízimo, como que isso aconteceu, que a primeira pessoa que nós temos conhecimento nas escrituras que deu o dízimo foi o patriarca Abraão, né, então nós vamos entender sobre esse dízimo que ele deu a Melquisedeque, né. Então, voltando aqui a introdução, esse assunto, ele se trata não de valores, não de dinheiro, mas se trata de zelo pela lei, de zelo pela verdade. E para isso eu separei um texto aqui em Deuteronômio, que fica bem explícita a nossa ideia, Deuteronômio 4, versículo 2, que diz o seguinte, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Correto? Então, esse é o objetivo dessa live, é que nós precisamos ser diligentes com a mensagem do Senhor. Nós não nós não temos autorização de Deus de acrescentar nada àquilo que Deus nos ordenou, nem tampouco diminuir. Nós precisamos ser fiéis e buscar ser fiéis a cada dia mais àquilo que o Senhor nos ensinou, àquilo que o Senhor nos revela através da sua palavra. Temos aqui também Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32, que diz o seguinte, tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, esse é o objetivo. O dízimo é dinheiro? Vamos cumprir. O dízimo não é dinheiro? Vamos cumprir, vamos entender o que o Senhor quer de nós e vamos ser diligentes em cumprir a vontade do Senhor. Precisamos dar o dízimo a Deus? Certamente precisamos dar o dízimo a Deus. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada para ser queimado. Nós precisamos dar frutos para o Senhor. E os frutos estão ligados ao dízimo. Quais são esses frutos? Que dízimo é esse? São perguntas que nós vamos estar esclarecendo no decorrer dessa live. Separei aqui também o texto em Mateus 5, os versículos 17 e 19, que o Senhor Jesus diz o seguinte, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, né? Ou seja, toda a lei e os profetas se cumprem em Cristo. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar
um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o nosso objetivo aqui, irmãos, é esclarecer a verdade a qual o Senhor nos expõe. Nós não precisamos acrescentar, nem diminuir, nem enfeitar a palavra de Deus para parecermos mais santos, para parecermos mais obedientes. Nós precisamos apenas nos render à verdade de Deus, nos ajoelhar perante o nosso Senhor e sermos servos da sua verdade. Amém? Eu queria chamar os irmãos que eu convidei com muito carinho, que são os irmãos que a gente tem um conhecimento, que amam a palavra de Deus, que buscam a verdade de Deus, e isso alegra muito o nosso coração, porque precisamos de mais pessoas assim, né? Então, está aqui o irmão Anderson, eu queria que ele se apresentasse, no final eu vou me apresentar, era para ter apresentado no início, né? Mas no final eu me apresento, o irmão Anderson, do canal Tabernáculo Sagrado, é uma bênção do Senhor Jesus. Fala aí, irmão Anderson. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, né? É bom estar aqui com os irmãos aí, compartilhando a palavra de Deus, né? Tanto ensinar quanto não aprender também, que aprendemos todos uns com os outros, né? Quando a gente volta realmente ali nossos corações à palavra, e a gente vai meditando no que o Senhor, ele deseja nos falar e quais são as instruções que o Senhor nos passa, né? E a gente vive num momento em que há várias linhas de pensamento, são vários tipos de ensinos diferentes, né? E contraditórios. Embora que existam esses ensinos, não pode existir várias verdades, existe apenas uma. Então, tudo a gente procura sempre analisar os pontos e os contrapontos, remetermos à palavra de Deus, e a verdade ela vai testificar em toda a palavra. Então, sobre até esse tema, né, do dízimo, nós vamos começar até falando ali por Abraão, né? E analisar todo o contexto. O que Deus está nos trazendo ali com aquela mensagem, né? E é como a irmã falou, o escritor de Hebreus também cita sobre isso, dizendo que toda lei, Hebreus capítulo 10, versículo 1, né? Toda lei, elas são sombras de bens futuros, né? Bem? Amém. Irmão Elber, também. Fala aí, irmão Elber, se apresente. Olha, o link do canal dos irmãos a gente vai colocar aqui na descrição. São uma bênção. Homens de Deus, homens que buscam a verdade. Fala aí, irmão Elber. Olá, boa noite a todos, a paz de Cristo a todos. Agradeço o convite da irmã Kellen, o irmão Anderson também, prazer estar na live aí com vocês, com os irmãos. Uma coisa importante que eu queria colocar também aqui, tá? É que, pelo amor de Deus, não usa os nossos vídeos, tá? Ou o nosso conteúdo para tentar causar rebelião ou causar um mal-estar dentro da igreja, tipo, os meninos ali, e a menina, né, e a moça Kevin, estão falando que dízimo não é dinheiro, então a gente vai começar a causar uma rebelião dentro da igreja por conta disso, e aí a gente vai causar todo um conflito, todo um desgaste, porque os meninos ali na internet falaram uma coisa que talvez meu pastor não fala ou não acredita muito. Então tem que ter prudência, tem que ter discernimento, tá? O objetivo aqui não é causar divisão no corpo, não é causar nenhum tipo de intriga ou conflito, ok? Então a gente vai entrar nesse assunto aí, o irmão Anderson trouxe os textos para a gente ler, para a gente meditar, e eu espero que abençoe muito a vida de vocês. Amém. Já pegando o ganchinho aqui do que o irmão Elber falou, eu quero deixar aqui um texto, antes da gente entrar no tema principal, que está em 1 Coríntios 9, versículo 11, que diz o seguinte: se entre vocês, o apóstolo Paulo, né, está ensinando aqui aos coríntios, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Certo? Então, muitas vezes tem um irmão, uma pessoa que se dedica ao ensino da palavra de Deus, se dedica à obra de Deus, e muitas vezes nós somos alimentados espiritualmente pelo trabalho, pelo cuidado desse irmão em conhecer a verdade e partilhar. Então, se você sente no coração de abençoar uma denominação, um ministério ou alguém que te alimenta espiritualmente, isso é totalmente válido nas escrituras, abençoar materialmente, né? Abençoar
com alimento material, já que você está recebendo um alimento muito mais excelente que o alimento espiritual. Então, não se trata disso, como eu disse, não é que você não tem que dar, não é que você tem que reter a bênção para você, porque o nosso foco é a Nova Jerusalém, nosso foco são bênçãos espirituais, né? Mas se trata de zelo, de entender verdadeiramente o que é o dízimo. O que é dízimo? Ele é dinheiro? Ele é 10% do seu salário? A Bíblia ensina isso? É isso exatamente que a Bíblia está ensinando a nós sobre o dízimo? Ou o dízimo está relacionado à ressurreição, às primícias da terra, que são pessoas para Deus? Então, ao decorrer da live, a gente vai contextualizar todo esse entendimento e vai ficando cada vez mais claro. Tá bom? Irmão Anderson, você quer introduzir aí o tema? Sim, sim. Vamos pegar até aqui o texto, né? A gente vai falar sobre Abraão e Melquisedeque, mas vamos contextualizar aqui. Né? Gênesis capítulo 14 vai descrever aqui uma guerra que vai haver entre 4 reis contra 5 reis, né? Eu coloquei até de vermelho aqui quem são os 4 reis e de roxo aqui quem são os 5, né? Eu vou pegar aqui a partir do versículo 8, tá? Só para a gente contextualizar aqui, ó. Vai dizer assim: então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar. E se ordenaram e levaram batalha contra eles, né? No caso, aqui são 4 contra 5 reis, né? No vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, que são 4 reis contra 5, né? Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Aí, os reis estão batalhando aqui, né? Então a gente vê que os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, e alguns deles caíram nos poços de betume. E o restante fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento se foram. Aí entra aqui a questão de Ló, que vai nos levar a Abraão, né? Aí, nesse contexto dessa guerra, Ló é levado cativo, né? Então, aqui vai dizer que esses reis, os que venceram ali, né, vão apossar-se de Ló, tá vendo? Apossaram-se também de Ló, que é filho do irmão de Abraão. Aqui, Abraão se chamava Abrão ainda. O nome dele ainda vai ser trocado lá em Gênesis 17, né? Que morava em Sodoma. Então, Ló, ele morava em Sodoma, ele foi levado cativo. E de todos os bens dele, ou seja, quando se vence uma guerra, é tomado despojo. Da mesma forma que eles estão tomando despojo aqui, a gente vai ver à frente também sobre os despojos que Abraão vai tomar, né? Quando houve essa guerra aqui, versículo 13 vai dizer assim: porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, tá vendo? Manre, o amorreu. Lá, quando a gente for ver que Abraão ele vai estar falando com Melquisedeque ali, ele vai citar exatamente isso aqui, ó. Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Então, quando Abrão sabe disso, ele toma ciência dessa situação, ele separa ali e ele vai para a guerra. Então, você vê um contexto de guerra. A gente teve a guerra lá dos 5 contra 4 reis, e nessa guerra, Abraão vai entrar também. E ele vai entrar exatamente para resgatar Ló, né? E ali retirar ele dessa situação. Quando acontece aqui o encontro com Melquisedeque, quando Abraão ele volta vitorioso, aqui que vai ser citado inclusive a questão do dízimo. Abraão ele volta vitorioso dessa guerra, vai dizer o seguinte, ó, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Então a gente vê aqui, em Hebreus 7, o escritor de Hebreus ele cita sobre Melquisedeque, porque Melquisedeque, aqui a palavra Melqui vai vir do hebraico Malqui, que é rei, e Zedeque, de justo, né? O justiça, rei de justiça, né? E Salém, ele vem da raiz da palavra paz, no hebraico, né? Então é rei de justiça e paz. Em Hebreus 7, o escritor de Hebreus vai falar sobre Melquisedeque e vai dizer que Melquisedeque é Cristo, é o próprio Jesus, né?
E aqui, Melquisedeque é o que fala da teofania, né? A aparição de Cristo lá no Antigo Testamento, né? Ele aparecendo de forma visível, não vindo em carne, como ele veio em carne, que é relatado nos evangelhos, mas ele aparecendo de forma visível aqui e conversando com Abraão. Então tá aqui, Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Aqui também vai estar fazendo uma referência à ceia, né? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou ele a Abrão. Por quê? Porque ele é maior que Abrão, né? Então ele abençoou Abrão. E disse o seguinte: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Aqui é citado o dízimo, né? Versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão. Olha o que o rei de Sodoma vai ter dito a Abrão aqui, ó. Dai-me, diz o rei de Sodoma a Abrão, né? Dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então ele estava oferecendo os bens a Abrão, né? E dizendo que as pessoas ficariam com ele. Mas olha o que Abrão responde, ó. Mas Abrão lhe respondeu. Ele diz o seguinte, isso é Abrão falando. Essa parte aqui é muito importante, ó. Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci Abrão. Então ele não estava nem um pouco preocupado com riquezas materiais. Ele vai dizer, ainda aqui complementando o versículo 24, ó, nada quero para mim, senão os rapazes. Então ele estava preocupado com almas. Ele não estava preocupado com riquezas materiais. Estava preocupado com as almas, né, com as pessoas. Foi até o motivo pelo que ele entrou na guerra, para resgatar Ló, né? Os rapazes que comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que é aqueles que foram citados ali em cima, né? Inclusive, é o que fugiu aqui, né? O homem que escapou, ele contou a Abrão, né? Esse aqui, tá vendo? Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner. Eles são citados aqui embaixo. Então, Abraão está preocupado com pessoas, né? E de tudo isso aqui, ele ofereceu o quê? De tudo ele deu o dízimo. A quem? A Melquisedeque, que é maior do que ele, né? Amém? Amém. Irmão Anderson, é interessante aí que nesse texto, ele tem duas chaves para a gente, né? É que Melquisedeque é o rei de Salém, né? Ou seja, o rei da paz. É um dos pontos, né? Porque no sacerdócio levítico, né? Os levitas, eles eram a ordem apenas de sacerdote, não tinham rei. Né? Então, Melquisedeque aponta para Cristo, conforme Hebreus também vai explicar, e é somente no sacerdócio de Melquisedeque é que nós temos um rei e também um sacerdote. Aí no texto vai dizer que Melquisedeque era rei de Salém e também era sacerdote diante do Deus Altíssimo. Isso aponta para Cristo e Hebreus, acho que é Hebreus 7, Hebreus 7. Vai explicar sobre isso, né? E o outro ponto é que ele trouxe pão e vinho, e isso aponta também para a ceia, como você também já citou aí. Aí eu queria só ler rapidinho para ficar mais claro o entendimento. Aponta para a ceia de Cristo, para o corpo e para o vinho, para o pão e para o vinho, né? Em Mateus 26, do 26 ao 19, diz o seguinte: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Isso aí tem muita revelação que nós não vamos comentar hoje, senão vamos estender além do que a gente tinha programado. Mas o ponto que é interessante a gente frisar bem é que nesse sacerdócio de Melquisedeque existia um rei e um sacerdote. E esse Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho. Então não há nada na palavra de Deus que não tenha conexão,
que não tenha uma conexão direta que a gente possa interligar com a mensagem. Então, esse é um ponto. Rei e sacerdote, pão e vinho. Certo? Então, pode continuar aí. Irmão Elber, quer comentar alguma coisa? Oi? Ela perguntou se quer comentar alguma coisa sobre... Ah, sim, não, sim. É porque travou, acho que a internet deu uma caída e voltou e eu não ouvi. Então, como o irmão Anderson falou, esse texto que ele leu de Gênesis é a primeira vez que aparece a palavra dízimo, né? E como eu estava falando com os irmãos aqui antes da gente começar a transmissão, o livro de Gênesis ele vai ter uma proposta que é muito interessante, que vai aparecer geralmente no livro, tá? A narrativa do livro tem a palavra Toledot, que é geração. Então, vai ter essa geração dos filhos de Noé, essa é a geração dos descendentes de Adão. Então, essa palavra Toledot é importante, porque esse livro está falando da geração de um povo. Que povo é esse? O povo escolhido por Deus. Então, quando Deus ele pega e ele coloca toda essa cultura, ele faz essa dicotomia dos povos que estão no Oriente Próximo com um povo que ele escolheu. Então, em Gênesis 12, ele chama Abraão. Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque de lá nós vamos começar um novo concerto, um novo teatro, uma nova aliança, e daí, né, vai sair, da sua descendência vai sair o Messias, né? Então, a gente percebe o quê? Que dentro desse panorama, dessa dicotomia, você tem ali o dízimo entregue por Abraão, e você tem também as ofertas entregues por outras culturas pagãs, ali do Oriente Próximo. Você tem os caldeus, você tem os sumérios, você tem os amoritas, por aí vai. O interessante que a gente pode ver é Gênesis 4. Tem como abrir na tela? Tem, vou botar aqui. Gênesis 4. Gênesis 4. Gênesis 4, qual versículo? Capítulo 1, versículo 1. Então, Gênesis 4:1 vai falar assim, ó: coabitou o homem com Eva, sua mulher, então concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxeram Caim do fruto da terra como uma oferta. Olha só, isso aqui a gente já pode ver que mostra um panorama, não com o nome dízimo, mas já mostra que Caim está levando uma oferta, não só Caim, como Abel também. O Abel, por sua vez, trouxe as primícias. O que são primícias? Primícias é relacionado a dízimo. Dízimo são os primeiros frutos, primícias dos seus rebanhos e da gordura. Desde agradou o Senhor Abel da sua oferta. Então a gente já percebe que, desde lá de trás, você tem ali os povos que têm esse costume de tirar uma porcentagem para dar a Deus, né? Para dar aos deuses que criou um único Deus ou vários deuses, como é os outros povos. Quando o Abraão ele vê Melquisedeque, ele entende e ele dá o dízimo, que a passagem está nos mostrando? Que está fazendo uma diferença ali teológica. O quê? Que o dízimo no qual Abraão dá é um dízimo relacionado a pessoas, a almas, tá? E é um dízimo que é diferente dos dízimos que as nações davam para os seus deuses. Ou seja, está fazendo ali uma divisão de culto. Olha só, povo da geração de Abraão, o dízimo que vocês vão dar para o Senhor é esse aqui. É diferente do dízimo que as outras nações dão para aqueles outros deuses lá, construídos por mão de homem, tá? Então, o dízimo que vocês estão dando é diferente. Então, tem um aspecto teológico no dízimo, um aspecto de separação, de sempre separar a melhor parte. E o interessante é que você vai ver que aparece ali o quê? Vinho e pão, que nos remete à ceia do Senhor, que é o corpo de Cristo. Mas olha só que interessante. Quem é o corpo de Cristo? Não é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo? Exatamente. Irmão Anderson, abre em Apocalipse 7, por favor. Estou fazendo aqui de cabeça, você errar, mas acho que é 7 sim. É 7 ou 14, mas acho que é 7. Para falar de 144 mil. Verso 1. Para falar assim, ó: depois disso vi 4 anjos em pé, dos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 cantos do céu, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo no selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles dos quais foi dado dano a fazer na terra e no mar, dizendo: não danifiqueis na terra, nem o mar, nem a árvore, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então você vê que há um selamento em árvores, e num aspecto também que a gente pode levar para o aspecto espiritual, tá? E aí vai estar falando dos 144 mil, e vai aparecer a mesma expressão que apareceu lá em Gênesis 4, primícias. Os 144 mil são o quê? Primícias do Senhor.
Irmão Anderson, vai no capítulo 6, por favor. Uhum. Capítulo 6, qual versículo? Capítulo 6 é o quarto cavaleiro. Então a gente viu lá que estão seguros os 4 anjos do céu. Olha só, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu... Não, irmão, é terceiro selo, por favor. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o quê? O azeite. O azeite. O que é o vinho? O sangue de Cristo. O que é o azeite? Aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. Então a gente já vê que aparece ali justamente um sinal de não danificar esse dízimo, de não danificar o quê? A igreja do Senhor, os 144 mil, mas não danificar no sentido de apostasia, tá? Porque nesse contexto você tem uma mulher no capítulo 7 que está ali contaminando todos a terra. Então não danifiqueis é aquele selamento que está acontecendo no capítulo 7, ou seja, Deus está protegendo os seus 144 mil, ok? Que ele vai recolher no final da grande tribulação. Amém. Amém. Perfeito. Amém. Isso até quando a gente chegar na parte lá do sacerdócio levítico, vai fazer até muito mais sentido, né? Quando a gente tiver a questão lá do trigo. Amém? Aqui, sobre o Gênesis 14, eu creio que tenha ficado bem claro, né? Contexto de guerra. E quando a gente liga com o que a gente está vivendo hoje, exatamente o que a gente está vivendo hoje é um contexto de guerra. Né? A gente vê que toda a terra, ela ainda está dominada por coisas ruins. Cristo, ele veio, ele morreu e ressuscitou, exatamente para que ali todas as coisas estivessem sendo cumpridas nele. Então, quando ele ressuscita ali, e ele direciona, né, ele comissiona os apóstolos, ele diz isso: ide por todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, a palavra de Deus está sendo propagada em toda a terra. Pedro, o apóstolo Pedro, se eu não me engano, no capítulo 3, ele vai dizer que o Senhor, quando ele fala da volta de Cristo, ele está sendo longânimo, não querendo que ninguém se perca, né? Então, ele está tendo uma longanimidade para que a palavra dele se espalhe, as pessoas elas vão reconhecendo, e mesmo que morra, né? O que acontece, a pessoa morrer, mesmo que morra, se morre crendo em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá, eu diz, né? Então, a gente vê que esse contexto que a gente está hoje, de guerra, é o mesmo contexto que, quando o Senhor voltar, exatamente, a gente vê Abraão, ele entra nessa batalha, né, para resgatar Ló, a gente vê Ló como se fosse nós, apontando para todos nós, né? E Ló, ele é justo aos olhos do Senhor, ele, a sua família ali. Então, quando Ló, ele é tirado ali, né, nessa guerra, Abraão entra e vai tirando ele, você vê que está apontando, a preocupação de Abraão era justamente as almas aqui, né? E aí, quando ele pega essas almas ali e leva e oferece o dízimo ao Senhor, a gente vê a mesma coisa quando o Senhor Jesus volta, né? Ele coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, e aí todos os inimigos estão debaixo dos pés do Senhor, e a sétima trombeta diz isso, né? Em relação à volta de Cristo, que os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele entra na guerra, ele pisa todos os inimigos e toma os despojos. E qual o despojo que ele vai tomar? Almas. Somos todos nós. Né? Então, da terra, tudo, até isso aí está ligado com a questão da ceifa, né? O pai e o filho ali, né? O filho entrega ao pai os despojos, né? E aí somos nós, com Cristo, reunidos com Cristo. Resumidamente, né? Perfeito. Eu queria até pedir para colocar na tela aquela menorá, porque a gente tem pessoas, né, que estão começando agora nesse assunto, para a gente fundamentar bem o início, né, do nosso entendimento. Eu queria, se possível, alguém pudesse colocar aí a menorá, para a gente ver que esse dízimo de Abraão, ele aponta para Cristo, né? O dízimo levítico, lá da lei, também aponta para Cristo. E o Senhor, ele nos ensina isso quando ele ensina para Moisés como construir a menorá, e através disso, ao longo do tempo,
o Senhor ele vai nos revelando as grandezas da sua lei. As grandezas da lei de Deus, ele vai revelando paulatinamente. Então, quando chega em Apocalipse, na verdade, é o resumo, né, de tudo aquilo que o Senhor ensinou lá atrás. Então, é por isso que a maioria das pessoas, quando leem Apocalipse, não entendem a quantidade de símbolos que tem ali e não entendem a mensagem, né? Porque não entendeu o início, não entendeu o contexto, né? Então, aí nessa menorá, estou vendo que já está aqui na tela, nós temos o cumprimento em Cristo, né? A Páscoa, que é a morte de Cristo. Nós temos os pães ázimos, que é através do corpo de Cristo o pecado ele é tirado do mundo, né, de todos aqueles que estão em Cristo e não estão mais debaixo da ira de Deus. E a ressurreição de Cristo aponta para isso que nós estamos falando, as primícias da terra, né? O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é as primícias dos que dormem. Então aponta para a ressurreição, e o apóstolo Paulo também vai dizer que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Então isso para demonstrar para vocês que se trata de povo de Deus, como o irmão Elber bem enfatizou aí em Apocalipse, que são os 144 mil, a igreja do Senhor, né, onde Cristo ele é o cabeça, onde Cristo ele é o sacerdote dessa nova aliança, trazendo aí uma lei perfeita nele, perfeita que se cumpre nele. Então, os dízimos nós entregamos a Deus quando nós estamos em Cristo e nós realizamos a obra de Cristo, né? Cristo realiza em nós a sua obra e com isso nós damos frutos, nós somos parte do seu corpo, onde ele é o cabeça. E aí é importante a gente entender sobre as festas, que nesse entendimento nós vamos continuar falando, e vemos que todas as festas que o Senhor deu para o seu povo também, elas se cumprem em Cristo, né? Então, nós não vamos também, mais uma vez, enfatizar muito sobre essa questão, mas apenas para demonstrar para vocês como existe uma equação perfeita de Deus em todas as coisas, né? E o dízimo, o assunto do dízimo não é algo solto, não é algo que está aleatório, não é algo que está sem propósito, é algo muito profundo, e quando a gente entende a grandeza disso, a gente não pode reduzir isso a dinheiro, porque existe um significado muito maior. Eu vou até abrir um parênteses aqui para citar um exemplo, que uma vez eu fui levar uma mensagem numa igreja, né, fui convidada, e lá durante a mensagem eu expliquei, né, que tinha um entendimento comum de achar que o melhor da terra, nós vamos comer o melhor da terra, o Senhor prometeu, e as pessoas sempre atrelam isso a bens materiais, mas o que é o melhor da terra para você? Pode não ser, por exemplo, para Bill Gates, você está aqui, o nome aleatório, Elon Musk. Às vezes, para nós, o melhor da Terra, vamos dizer assim, no conceito que as pessoas falavam, era um Corolla. Mas o que é um Corolla para o dono da Tesla, né? Elon Musk. Então, o que eu poderia oferecer para Elon Musk que ele não pode ter? O que seria o melhor da Terra? Um dos homens mais ricos do mundo, acho que hoje está como o mais rico do mundo, o que eu poderia oferecer para ele que ele é carente, vamos colocar entre aspas, onde o maior rico da terra, ele precisaria. A pessoa ela pode ser afortunada, pode ser rica, pode ser bilhardária, mas tem algo que é um calo, né, no pé de todo aquele que é nascido nessa terra, que é a morte, né? A morte vem para todos, envelhecer, morrer, adoecer. Então, quando você oferece Cristo, que é a primícia, que é a promessa de ressurreição, e que nessa ressurreição nós também ressuscitaremos com ele, ou seja, nós teremos vida e vida eterna, e esse é o melhor da terra. Então, Cristo é o melhor da terra. Não existe nada no mundo comparável a isso, porque por mais rico que você seja, você não pode comprar a vida eterna. Você não pode comprar a salvação eterna. Você não pode comprar. A palavra de Deus vem dizer que a gente não tem controle dos fios do nosso cabelo, de torná-lo branco ou preto. Isso não está no nosso poder, porque a gente tem algo muito poderoso que recai sobre nós que somos pecadores. Envelhecer, morrer, adoecer. Mas em Cristo, ele
é vitorioso sobre todas essas coisas, né? Então, as pessoas, elas têm a tendência de materializar aquilo que Deus espiritualizou. Então, o melhor da terra é Cristo, não se trata de bens materiais, né? O dízimo é ressurreição, são primícias da seara do Senhor, como o irmão Anderson já falou anteriormente. O Senhor, Jesus Cristo até fez uma parábola, né, sobre a grande ceia, né, a grande plantação, aliás, né, onde no último dia vai ter uma ceifa. Então ele compara o mundo como uma grande seara, onde é plantado o joio e o trigo. O trigo ele vai recolher, colocar no seu celeiro, e o joio vai ser lançado para ser queimado. Então esse é o princípio do dízimo, né? Por isso que na antiga aliança sempre eram frutos da terra, mesmo tendo dinheiro. Eu já vi argumentos as pessoas dizer que não existia dinheiro na época, por isso que era frutos da terra, mas tem textos, nós não vamos também falar hoje, porque nós vamos deixar para falar na próxima live sobre o sacerdócio levítico, que existia dinheiro sim. E por que que nunca foi cobrado dinheiro? Por que que não existe? Eu, pelo menos, ainda não vi. Se alguém puder apresentar algum texto bíblico onde algum patriarca, apóstolo, profeta, sacerdote, algum exemplo nas escrituras, seja quem for, que entregou dízimo, dinheiro, que coloque aqui nos comentários, porque eu desconheço esse texto. Mesmo havendo dinheiro, nunca nas escrituras o dízimo foi dinheiro, ele sempre foi frutos da terra. Então, falando isso para esclarecer para quem está sendo apresentado pela primeira vez esse tema dessa forma. Tá bom? Complemente aí, irmão Anderson. Só uma observação que eu vejo que é bem importante. Embora que o dízimo ele não seja dinheiro, e realmente não é, algumas pessoas vão dizer assim, então a gente não precisa colaborar de forma nenhuma, né, com a obra do Senhor. Né? Isso também é um erro. Por quê? Porque nós temos responsabilidade com a obra do Senhor nesse mundo, né? E de sustentarmos a obra do Senhor, e nós mesmos temos esse comissionamento do próprio Senhor, ide por toda a terra, né? Ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós temos ali as congregações que nós participamos de irmãos, é preciso, às vezes o local é alugado, às vezes você tem ali tem a questão da conta de luz, né? Você tem toda uma questão de despesa, né? Inclusive de pessoas que precisam, né? Tem irmãos e irmãs que também podem estar precisando, num momento difícil, e como que eles vão ser ajudados, né? E lá em Atos 4, a gente vê que a igreja primitiva, todos ali vendiam tudo o que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, eles distribuíam ali conforme era a necessidade de cada um, e ninguém padecia necessidade. Então, a gente vê ali realmente a responsabilidade com as pessoas. Agora, a gente vive num contexto social que hoje você dizer assim, então você vende tudo que você tem, e aí, inclusive, podem pegar maldosamente, distorcer também, né? Tá vendo? Não é só 10%, tem que vender tudo. Não é bem assim. Em relação ao sustento da obra. Então, nós temos ali, sim, a nossa responsabilidade para o sustento da obra, né? Mas deixando bem claro que o dízimo, especificamente, ele não é dinheiro. Ele não se trata de dinheiro. Né? Amém? Amém. O dízimo, na verdade, até na lei, né, era para os levitas, para os órfãos e viúvas, né, para que eles possam comer e beber na presença do Senhor. Então, era o sustento, né, era comer e beber, certo? Então, é bem frisado isso, né, porque a gente só não pode mudar os nomes, né, dízimo é dízimo, não se trata de dinheiro. Agora, ofertar, a palavra de Deus ensina que é segundo o Senhor propôs no seu coração. Ele propôs quanto? Pode até ser os 10%, o Senhor propôs no teu coração 10%, dê. Né? Então, não importa. Agora, o que me incomoda, e que eu acho que a gente, eu creio que nós somos a última geração, né? Que nós, da última geração, precisamos tocar a trombeta, é que as pessoas atrelam a palavra dízimo a dinheiro. Então, a gente precisa anunciar que não é. Quando a gente ouve falar em dízimo, quando a gente ouve falar em primícias, o que a gente tem que se lembrar? A gente tem que se lembrar da ressurreição de Cristo.
Isso que a gente tem que se lembrar, a gente não tem que se lembrar de dinheiro. É uma estratégia, só fechar um parênteses aqui para passar para o irmão Elber, é uma estratégia que Satanás usa para tirar o foco da mensagem, para tirar o foco da verdade. Eu vou citar alguns exemplos aqui rapidamente, como, por exemplo, eu estou citando isso bastante, que é o que a gente está vendo. Eu já citei em outros vídeos, vou citar nesse de novo. Você vê, o arco-íris, o Senhor, ele colocou lá como um símbolo da aliança de Deus com Noé, que ele jamais destruiria a terra com o dilúvio novamente. Então, você vê movimentos anticristãos que colocaram o arco-íris como seu símbolo. Eu estou dizendo isso porque até um irmão fez um vídeo, esse vídeo viralizou, que era de um brinquedinho que fizeram nas cores do arco-íris, ele alertando, olha, não compra esse brinquedo não, porque esse brinquedo, ele tem cunho LGBT, né? Então, eu falei assim, não, esse brinquedo, quando alguma criança olhar para ele, o que ela tem que se lembrar? Que o arco-íris é símbolo da aliança de Deus com os homens, não do movimento LGBT. Né? A Páscoa, as pessoas não têm que se lembrar, passamos pela Páscoa recentemente, quando a gente ouve falar em Páscoa, o que as pessoas lembram? De coelho, de ovos de chocolate? Não, a Páscoa é a morte de Cristo, e ela foi na sexta-feira, não foi no domingo. Atualmente as pessoas comemoram no domingo, mas não é, segundo as escrituras é na sexta-feira, porque Cristo morreu na sexta-feira, e a Páscoa dos judeus era comemorada na sexta-feira. Da mesma forma, quando nós ouvirmos falar em dízimo, Satanás usou estratégia. Você ouve a palavra dízimo, aí vocês vão se lembrar, o dízimo é dinheiro, é 10%, eu tenho que entregar lá na igreja. Não, quando você ouvir a palavra dízimo, segundo as escrituras, se trata de frutos da terra, se trata de primícias, os primeiros frutos da terra e também do seu rebanho, né? Já apontando para o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então, enfatizar esse ponto, e o irmão Elber, eu queria que o irmão Elber desse aí a contribuição valiosa dele aí também, nesse ponto. Sim, perfeito. Eu vou falar aqui rapidinho, né, para a gente passar para o texto de Gênesis 28, mas eu concordo com o que a irmã Kelly falou sobre as datas, esses eventos que tem, que a gente pega e a gente muda o símbolo que deveria ser um símbolo de fé, de um símbolo da gente estar ali cultuando ao Senhor e levar mais a mensagem do Senhor, e a gente acaba paganizando e demonizando esse símbolo. Exemplo, a gente pega a Páscoa e fala Páscoa é uma festa de pagã, de demônios, por aí vai. Calma, a Páscoa é a morte do nosso Senhor e também a ressurreição do nosso Senhor. Então vamos olhar para a Páscoa nesse sentido. Quando você for ensinar seu filho sobre a Páscoa, ou você for ensinar alguém sobre a Páscoa, você vai ensinar a mensagem de morte e ressurreição de Cristo. Isso é importantíssimo, isso é fundamental, porque se Cristo morreu e ressuscitou, nós também iremos morrer e ressuscitar. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, tudo que a gente pode fazer para mostrar ao mundo que o nosso Senhor morreu e ressuscitou e está vivo, e o pacto da nova aliança está em vigor, e ele vai voltar para cumprir o que ele falou que vai cumprir, para estabelecer o reino dele, a gente tem que fazer. A mesma coisa, o Natal. Mas o Natal é uma festa de 25 de dezembro. A gente não está olhando para o nascimento desses deuses pagãos, como falam por aí. A gente está olhando uma data simbólica para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente escolheu uma data simbólica, tá? Não estou falando que foi essa data, foi em setembro, mas a gente escolheu, a tradição escolheu uma data simbólica para lembrarmos que Cristo nasceu, como a gente escolheu uma data simbólica para lembrar que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Então, o que a gente tem que fazer nessas datas? Juntar nossas famílias, fazer uma comunhão ao Senhor e falar do nosso Senhor, que ele morreu, ressuscitou e está vivo, e ele vai voltar para cumprir o que ele tem que cumprir, estabelecer o seu reino e colocar os inimigos debaixo dos pés dele. Perfeito. Amém. Então, assim, o texto de Gênesis 48, eu creio que Abraão, Melquisedeque, ficou bem entendido, né? Agora a gente vai passar aqui para o contexto de Jacó, né? E o texto aqui de Gênesis 48 já vai tratar aqui de quando Isaac, ele vai chamar Jacó para lhe dar a bênção, né? Sabemos que Deus, ele abençoou Abraão abençoou a Isaac com a bênção da primogenitura, e aqui o Isaac vai estar abençoando Jacó, né, com essa bênção da primogenitura. O que acontece aqui no contexto?
ele havia ali, para receber a bênção, se disfarçado ali, como se fosse Esaú, porque Esaú é que foi o primeiro, embora eles fossem irmãos gêmeos, a sair do ventre, né? Então, o primogênito, ele era Esaú. Mas acontece que também o próprio Esaú, ele foi negligente com as coisas do Senhor, né? Quando ele estava caçando e voltou ali da caça com fome, Jacó ofereceu trocar a primogenitura por um prato de lentilha e um guisado vermelho, né? O próprio Esaú, ele concordou com isso, e Deus considerou isso, né? Quando Isaac estava para morrer, aqui, exatamente o que está tratando aqui no capítulo 28, quando Isaac ele estava para morrer, ele foi passar essa bênção ali, ele deveria passar para Jacó, né? Só que Esaú iria se precipitar, receber a bênção, e Isaac iria passar a bênção para Esaú. Então, a mãe de Jacó ali orienta ele a que ele se disfarce do irmão, né, para que ele receba a bênção no seu lugar, e assim foi feito. Então, ele se passou por Esaú, recebeu a bênção, e ali, devido a isso, Esaú vai ficar com muita raiva. Esaú vai ficar com raiva realmente de matar o irmão. Estou aqui resumindo aqui só para a gente não precisar ler todos os versículos, mas está na tela aí, é bom os irmãos em casa lerem, né? E vai dizer aqui, ó, que vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó, e o enviava para Padan-Aram para tomar esposa lá, né? E foi até uma recomendação que ele teve, que não tomasse das cananeias, né? Por conta de algumas coisas que aconteceu até naquele contexto de Noé, de que Canaã e toda a descendência de Canaã foi maldita, né? Foi amaldiçoada. Então, o próprio Esaú também, ele, além de estar atrás de Jacó, né, perseguir de morte, ele também desobedeceu seus pais aqui, foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, né? Então, isso aqui descontentou muito também ali Isaac e Rebeca, né? Então, você vê que aqui está realmente até a descendência da carne por parte de Ismael, está se unindo aqui a descendência de Esaú, ó. Então, isso aqui tem coisas profundas aqui também, só não vai entrar no mérito aqui. Então, quando Jacó, ele sai fugido, ele no caminho, tá vendo? Ele partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez de travesseiro e deitou ali mesmo, para dormir. Aqui Deus vai falar com ele. E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou, olha que tremendo, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Isso aqui é tremendo, isso aqui vai ligar com Efraim e algumas coisas que Jacó também, lá em Gênesis 48, vai proferir palavras profundas, né? Estender-se-á para o oriente, para o ocidente, né, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Sempre quando está citando aqui essa descendência, está se falando de Cristo, né? Porque em Cristo são abençoadas todas as famílias da terra, né? Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque ele estava saindo fugido, né? Farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que hei referido. A gente lembra, o irmão Elber citou aí sobre a promessa que ele fez a Abraão. Isso aqui é muito profundo, porque passa de Abraão para Isaac, Isaac está passando para Jacó. E essa promessa está se falando de Cristo. E Hebreus 11 vai falar sobre isso. Que Abraão, Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, né? Todos esses morrem, vão acabar morrendo, sem ter recebido o cumprimento dessas promessas, mas viram de longe. Uma cidade não feita por mão de homem, cujo Deus era o arquiteto fundador. Isso aí está falando da Nova Jerusalém, que é exatamente a igreja, judeus e gentios congregados em Cristo, formando um corpo qual Cristo é o cabeça, né? Atos capítulo 7 também, Estevão vai dar exatamente o mesmo testemunho, falando que Abraão foi chamado da Mesopotâmia a fim de ir para uma terra e que não recebeu por herança, nem sequer o espaço de seus pés, né? Então, essa herança que está se falando aqui, essas promessas aqui, estão em Cristo. Isso aqui é bem importante da gente entender.
Versículo 16 vai dizer assim: despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, por conta do sonho, né? Então, aqui vai entrar nessa epígrafe, falando da coluna de Betel, e vai dizer assim, versículo 18: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro, né? Ali, a qual ele dormiu e sonhou, né? E erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Isso aqui é tremendo, irmão. Porque vai estar ligado a algumas coisas do Apocalipse, que diz assim: o vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, né? Porém o nome do meu Deus, né? E o nome da cidade do Deus, a Nova Jerusalém. Você vê como é que as coisas vão se ligando. A gente só não vai se aprofundar em alguns pontos aqui, por conta do foco, né? Mas isso aqui vai estar falando, erigiu coluna e entornou azeite. O azeite, ele também vai fazer menção do Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo ele vem sendo derramado sobre o cabeça, Cristo ungido do Senhor, e do cabeça para todo o corpo, né? O Senhor envia o Espírito Santo. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus, exatamente porque ele reconheceu que aquele lugar ali Deus estava, né? Fez também Jacó um voto dizendo, aí aqui entra na questão que vai levar ao dízimo aqui, né, no contexto de Jacó. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo e me der, aí aquilo que a irmã Kellen citou, pão para comer, roupa para vista, sempre falando aqui também de alimento, né? De maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui vai ligar coisas aqui muito tremendas. A gente vê que é o contexto de que ele já não estava na sua terra, ele estava peregrino em terra alheia, né? E aí ele pede proteção a Deus, da mesma forma que hoje nós somos peregrinos na terra. Essa terra aqui ainda não é do Senhor, porque ele ainda não voltou para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e estabelecer o seu reino, né? Mas isso é profetizado, e isso vai acontecer. Por isso que nós somos, como o apóstolo Paulo diz, né, como embaixadores, 2 Coríntios 5, nós somos como embaixadores de Cristo. Nós representamos a um governo que não é esse governo que está presente no mundo hoje, mas nós representamos o governo de Cristo dentro desse governo, né? Então é bem interessante. Então nós estamos exatamente dessa maneira, peregrinos, e o Senhor está sendo conosco. E aí, aqui, se a viagem for segura, tudo aconteceria de maneira segura, né? O que Jacó fala aqui é que de tudo quanto conceder a ele, certamente dará o dízimo. E de Jacó, o nome dele foi trocado, vai ser trocado à frente, né? Para Israel, a gente vê que vai vir uma nação. Essa nação vai ser dividida em duas partes. Uma nação com 10 tribos ao norte, que é chamado de Reino de Israel, e com 2 tribos ao sul. Esse Reino de Israel ele é destruído. Segundo a Reis 17, tem um relato histórico. O Reino do Sul é preservado porque as profecias dizem que de Judá virá o Messias. Olha de quem faz menção às promessas. Exatamente em Cristo, todas as coisas aqui a gente vai ter vitória em Cristo. Daí que entra o contexto do dízimo, né? Amém? Podem comentar, irmãos. Perfeito. Eu queria só pincelar aqui o versículo 20, na parte que fala, se me der pão para comer, né? A parte B. Uhum. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus foi comigo e me guardar nesta viagem, que o irmão já explicou que é a nossa peregrinação aqui nesse mundo que eu faço, né? E me der pão para comer, já foi explicado, né? É acerca do corpo de Cristo, que ele é o nosso pão, o pão que desceu do céu. E tem muitos textos que Jesus explica isso. E vestes para vestir faz alusão tanto com Gênesis, quando na queda do homem, quando o Senhor ele mata um cordeiro e da pele do cordeiro faz vestes para cobrir a nudez do pecado do homem que perdeu as suas vestes espirituais, como Apocalipse 12, a mulher que está vestida de sol. Então, essa mulher que está vestida de sol, representando a igreja, representando o povo de Deus, representando os 144 mil, que tudo isso são símbolos para falar do povo de Deus, né? Essa mulher ela está vestida de sol, onde Cristo é o sol da justiça, né? Por conta, nós fomos sarados, né? Mediante a pisadura dele, e com isso ele nos veste da nudez do nosso pecado. Então, para falar que
como o irmão Anderson falou, olha, se a gente for comentar todos os pontos que interligam a coisas profundas, essa live não termina hoje, mas só para enfatizar esses 2 pontos que está fazendo ligação com o verdadeiro dízimo, que ele será entregue do filho ao pai no último dia, na colheita do Senhor, na grande ceifa que está reservado para o tempo do fim, na consumação dos séculos. Irmão Elber, sim, continue. Então, só para a gente agora também entrar em um contexto um pouco mais histórico, vai ser interessante o verso, tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna. Foram achados alguns templos, tá, recentemente, que tenha essa pedra, que tem uma coluna. Essa coluna não está pintada, não tem desenho nenhum na coluna, e é simplesmente uma rocha pura. Que alguns historiadores estão chegando ao consenso? Que no culto monoteísta, como Jacó fez, erigiu uma coluna, simplesmente uma coluna, outras pessoas que também conheciam o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, quando eles iam fazer um templo, eles faziam esse artefato. Eles erigiam uma coluna pura, sem desenho, sem imagem e sem trabalhar. Simplesmente pegava a coluna e colocava ali. Quando a gente fala sem trabalhar, é sem fazer imagem, sem esculpir, mostrando que a imagem de Deus não pode ser esculpida por mãos de homens. E aí entra em paralelo com o que acontecia com o povo egípcio, com o babilônico, com babilônicos, né, que faziam as imagens, né, a sua mão, botava forma, e Deus falava que não existe, isso não pode ocorrer. Então a gente já vê que existia cultos monoteístas, né, antes até do povo ir para o exílio do Egito, né. Uma outra coisa interessante no final ali do verso, que vai falar assim: a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o dízimo. O que Deus vai conceder a Jacó? Essa é uma pergunta chave para entender esse verso e esse contexto. O que Deus vai conceder a Jacó é o direito de primogenitura. É o direito que ele concedeu a Abraão. Abraão, de ti sairá uma multidão de povos. Isaac, de você sairá uma multidão de povos. E o que ele vai conceder para Jacó? Que de Jacó vai se levar a primogenitura de sair uma multidão de povos. Então, quando está falando de eu te darei o dízimo, é do que Deus conceder a Jacó, é dessa promessa que ele está falando que vem desde Abraão. Então, o dízimo está relacionado a pessoas. De novo, Gênesis fazendo aquele paralelo. Povos do Oriente Próximo que cultuavam errado, eles entregam o dízimo assim. Povo de Deus, vocês vão entregar o dízimo dessa forma, relacionado à primogenitura, relacionado a pessoas, relacionado a descendentes. De novo, Deus está mostrando a forma correta, a forma teológica de se dar o dízimo, diferente dos outros povos que davam o quê? Comida, e essa comida estragava, ou davam artefatos, e esses artefatos corroíam com o tempo, se perdiam e por aí vai. Então, Deus está mostrando aí uma coisa eterna. E uma coisa que eu queria também complementar aqui, se o irmão Anderson puder abrir em 1 Timóteo 3, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3, 15. E aí, isso vai fundamental o que o irmão Anderson falou lá de Apocalipse. Olha só. Escrevo estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então, o que é a igreja do Deus vivo? É a coluna e a firmeza da verdade. Aquela mesma coluna que Jacó ele deitou e ele erigiu com óleo ali, aponta para a igreja, para a coluna de Deus que vai estar no Apocalipse. Então, a gente vê esse progresso da revelação. A gente vê a revelação indo se adaptando ao tempo determinado do Senhor. Começando com uma coluna lá em Jacó, no qual ele tem que dar o dízimo da sua descendência, e vai passando para o sacerdote levítico, passa para Cristo, e depois culmina no ápice do cabeça e do seu corpo unidos, que vai falar lá no livro de Apocalipse, como o irmão Anderson leu e como a irmã Kelly falou dos 144 mil. Amém. Tremendo. E isso tudo referindo-se à promessa, né? E a promessa é Cristo. A promessa é Cristo. Então, Cristo, ele está unindo em si, né? Tanto, tem até aquela analogia, né, em Romanos 11,
da oliveira verdadeira, ele fala que é o Israel de Deus, e é verdade. Israel, inclusive, significa Deus prevalece, né? E quem vence tudo por todos nós é o próprio Senhor Jesus, né? Então, você vê que ali, naquela oliveira verdadeira, é um corpo, uma árvore, né? E ela tem uma raiz. Essa raiz é o próprio Cristo que sustenta esse corpo, né? E ali você tem os ramos naturais judeus que foram preservados porque da promessa de Judá realmente viria o Messias e veio o Senhor Jesus, né? E os ramos enxertados de oliveira brava ou zambujeiro, né, para fazer parte. Então a gente vê que essa é a composição da igreja. E quando se fala de gentios, não só judeus, mas como gentio é o termo dado a todo aquele que não faz parte do povo, né? Ou que não fazia parte do povo. Mas aí, quando passa a fazer parte dessa oliveira verdadeira que é Cristo, passa a estar em Cristo, e Cristo sendo o herdeiro de todas as promessas, ele sendo mesmo o cumprimento de todas as promessas estando nele, todos os que estão nele passam a ser co-herdeiro, que é aqueles que herdam junto com o herdeiro, mas só herda junto com o herdeiro. O herdeiro mesmo é Cristo. Então, através de Cristo, nós herdamos todas as coisas. E ele está convergindo nele todas as coisas. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? É importante a gente entender, porque quando a gente fala lá das coisas que estão na lei, tanto o que a gente está falando aqui agora é anterior, inclusive, à instituição do sacerdócio levítico, né? A gente ainda vai falar sobre o sacerdócio levítico na próxima live. A gente vê que só dessa parte anterior ao sacerdócio levítico, isso também é lei. Não é só a questão da lei levítica, né? Isso é lei. Gênesis, Êxodo, são lei, faz parte da lei, né? Então a gente vê que aqui, como sombras, já está apontando para uma realidade em Cristo. É muito profunda essa realidade. Por isso que é importante a gente entender realmente qual é a realidade do dízimo. Termos um compromisso com o Senhor Jesus, né, e com toda essa obra. Porque como o apóstolo Paulo colocou, eu volto a repetir, 2 Coríntios capítulo 5, nós fomos incumbidos do ministério da reconciliação, né? Que é através do quê? Através de Cristo, do seu sacrifício. Só é possível através dele. Mas nós fomos incumbidos, né? E fomos ali comissionados. Aí é todo mundo falar dessas verdades. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos indo já para 1 hora de live, né? Então vamos tentar concluir esse raciocínio. E na próxima a gente continua. E eu queria só, antes de finalizar tudo, falar um pouco aqui sobre, só pincelar, eu até já perdi o texto aqui, era sobre o dízimo de Jacó, né? Não é à toa que Deus mudou o nome dele para Israel, porque o dízimo que Jacó ofereceu a Deus é o Israel de Deus, que está lá descrito em Apocalipse 21, né? Está lá toda a descrição do povo de Deus, fundamentada ali nos apóstolos e nos profetas, tá certo? Então, só citando aqui para vocês conferirem depois, e quero ler aqui com vocês Apocalipse 1, os versículos 5 e 6, que é justamente para falar um pouco de Melquisedeque, né? O dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque. Então, aqui em Apocalipse, vai falar que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para Deus. E nós vimos que Melquisedeque, ele era rei e ele era sacerdote. Assim como Cristo é rei e ele é o nosso sumo sacerdote. Mas olha só o que Jesus fez em nós. É isso, para esse texto aqui, ele demonstra o verdadeiro dízimo. O que nós vamos entregar ao Senhor? Então, aqui diz o texto. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, né? Primogênito já aponta para dízimo, né? E o príncipe dos reis da terra, né? Ou seja, também aquele mais elevado entre os governantes da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, olha o que Jesus fez em nós, olha a obra que Jesus fez em nós, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre, amém. Então, você como rei e sacerdote em Cristo, o que você vai entregar para o seu Deus e seu Pai? Então, esse é o ponto. Você vai entregar o quê? Dinheiro?
Deus vai precisar do seu dinheiro, esse dinheiro que é feito por um sistema que vai ser destruído por Cristo na sua vinda. O Senhor, ele não está falando aqui de coisas corruptíveis, coisas que vão se acabar. Esse sistema econômico que os homens erigiram será totalmente destruído. O Senhor está falando aqui de coisas eternas. O que você vai entregar para Deus? Dinheiro que se corrompe? Não. Né? Os nossos dízimos, as nossas primícias são almas, são frutos para a obra de Deus. Irmão Anderson, conclua aí o raciocínio, irmão Elber, e a gente coloca só uma reticência aqui nessa live, né? Para estar dando continuidade, os irmãos continuem acompanhando para serem edificados aqui com esse entendimento e sejam como os crentes bereanos, confiram tudo nas escrituras, confiram se aquilo que a gente está falando é verdadeiramente palavra de Deus, confira tudo, irmãos. Isso aponta para a nossa eternidade, então é o verbo de Deus, a palavra de Deus é o verbo de Deus. Como eu costumo dizer, a gente não pode dizer que ama a Cristo se a gente também não amar a sua palavra e ser diligente para com ela. Diga lá, irmão Anderson. Amém. Assim, é bem claro, né, porque quando a gente observa o ensino de Cristo e o ensino dos apóstolos, eles têm como base a lei, salmos e profetas, né? E é exatamente o que Deus, desde a fundação do mundo, ele vem dizendo. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, a irmã Kelly até citou pontos muito importantes em Gênesis. Pontuamos algumas coisas aqui também no Apocalipse, embora a gente não entrou tão profundamente em determinados pontos, por causa do tempo, realmente, mas a gente vai falar mais a respeito disso, né? Para entendermos exatamente o que tudo que Deus está falando lá, né, na lei, nos salmos e nos profetas, isso ali utilizando de uma linguagem ainda em sombras, como o escritor de Hebreus diz, né? Hebreus 10:1, toda lei, ela não tem a imagem exata das coisas, elas são sombras, mas são sombras que apontam para uma realidade que é Cristo. Então, entender essa realidade é muito importante. Eu cito aqui o apóstolo Paulo, ele é o maior exemplo para mim disso. Por quê? Porque ele era o mestre da lei e dos profetas, né? Ele sabia muito, muito mesmo. Só que o entendimento distorcido que ele tinha lá pelas tradições dos anciões não permitia a ele enxergar certas coisas. Então, quando ele teve o encontro no caminho para Damasco com o Senhor Jesus, eu observo aquele texto e vejo Jesus praticamente não falou nada com ele. Só disse que ele era Jesus e que ele deveria, que é duro recalcitar, né, contra os agrilhões, que ele deveria ir para a rua chamada direita. Paulo, ele já foi associando tudo aquilo que ele já sabia na lei com aquela realidade em Cristo, porque ele ouviu falar de Cristo. Tudo que Jesus ensinou ecoou por toda a terra ali, a gente fala de Jerusalém, de todos os arredores ali, né? E ali Paulo soube de tudo aquilo, tanto que ele participou, antes dele pegar a carta para ir para Damasco, ele participou de perseguições ali, inclusive está o martírio do diácono Estevão também, e ele fala isso nas cartas. Ele fala que ele é o menor, inclusive, ele muda o nome dele de Saulo para Paulo por causa disso. Ele entende que ele fez algo terrível. E não precisou Jesus falar com ele o que ele fez de terrível, só pelo entendimento que ele já teve, ligando um ponto ao outro, ou seja, ele estava com toda a sombra na mente. Mas quando ele associou aquilo da lei que se tratava da realidade em Cristo, ele de besteira. Aí ele já se voltou completamente ao Senhor, entendendo já a realidade daquilo e passou a ensinar aquilo. Aprendeu muitas coisas com os apóstolos, ele se tornou um apóstolo, inclusive, né? E tudo aquilo, tanto Cristo já passava, Cristo já veio trazendo muitas coisas da realidade do que estava na lei ali, através de seus ensinos. Os apóstolos continuaram isso. Então, eu vejo que todos nós devemos nos ter como base, temos como base o ensino de Cristo e dos apóstolos. E através dali a gente vai ver que tudo, desde Gênesis até Apocalipse, vai testificar. A verdade, ela vai testificar em toda a Escritura. Por isso que é importante a gente estar, como a irmã falou, como bereanos, né? Examinando a Escritura, amém? Amém. Irmão Elber. Amém. Então, agradeço a participação, o convite. Foi bem legal fazer essa live. De novo, a gente está tentando passar aqui esse conteúdo com a máxima responsabilidade possível, tá? Com o máximo temor possível, ok? O objetivo, de novo, não é que você pegue o vídeo e saia
jogando na cara da sua comunidade, da sua liderança. Não é isso, esse não é o objetivo, tá? O objetivo é mostrar a nossa interpretação e como a gente está entendendo esse contexto de dízimo, ok? Não é para fazer divisão em igreja, não é para fazer divisão no corpo de Cristo, o objetivo não é esse, tá? O objetivo é colocarmos a nossa visão, nosso entendimento conforme a palavra nos mostra, tá? E que nós estamos abertos a discutir no bom sentido, a debater no bom sentido sobre a interpretação. Se a nossa interpretação estiver equivocada e apontar o erro do nosso equívoco, com certeza nós iremos, não, realmente, aí nesse ponto nós erramos, como já fizemos isso diversas vezes, e não é demérito ou vergonha nenhuma isso, ok? Na verdade, é sinceridade e temor. Eu queria concluir, né, todo esse raciocínio com um verso que está em 1 Coríntios 13, o verso 3 a 4, que vai dizer assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, o que acontece, irmãos? Quando Cristo instaura a nova aliança, ele sobe o nível, agora é a base do amor. Ou seja, você não vai mais fazer por uma obrigação, mas você vai fazer porque você ama a obra de Cristo, você ama Cristo, você ama aquele que se redimiu, e por amar aquele que te redimiu, você quer que a mensagem seja passada, você quer fazer o ID, você quer fazer a obra do Senhor. Então, ele vai falar aqui, Paulo, que se ele distribuísse toda a fortuna dele para sustento dos pobres, se ele não tivesse amor, nada aproveitaria, ele estaria fazendo por ego, por soberba, para ser aplaudido pelos outros. E também, ao contrário, também funciona. Se você vê que a sua comunidade precisa de assistência, sua igreja precisa de uma ajuda, um suporte financeiro, você tem a possibilidade de contribuir, contribua. Mas contribua no amor, não contribua com o objetivo de ego, de soberba, de aplausos, de ser visto por homens, mas ser visto por Deus, ok? Então, quando a gente está na nova aliança, a base é o amor, o parâmetro é o amor ao próximo, o amor ao corpo de Cristo, ok? Então, eu queria terminar essa live, né, que se trata de dízimo, de um assunto tão delicado, com o amor. O parâmetro para a nova aliança é o amor. Eu contribuo porque eu amo, não porque eu quero uma bênção de Deus. Eu contribuo porque eu amo o corpo de Cristo, eu quero que essa mensagem seja levada, e se a minha denominação estiver aberta, a mensagem vai ser levada. Pode entrar pessoas ali, pessoas vão se converter naquele lugar. Então, tudo isso, né, todo esse contexto, nós temos que levar em conta. Então, tudo que a gente faz agora, a gente faz por amor a Cristo, por amor ao corpo, tá? Por amor à palavra e ao Espírito Santo. Amém? E assim eu concluo a minha participação na live. Perfeito, maravilhoso. É isso mesmo, irmãos. Nós estamos aí no mesmo espírito, né? Que o nosso objetivo é partilhando, né, irmãos? Eu costumo até dizer, eu sempre, desde nova, eu me angustiava no meu espírito por conhecer as coisas de Deus, né? Sempre gostei disso, mas ficava só para mim. E com o tempo, o Senhor veio me incomodando que a gente precisa partilhar, né? Porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas, elas ficam naquele entendimento, não avança no conhecimento do Senhor, e isso o Senhor nos cobra. Você vê que lá em Oséias diz o seguinte: olha, eu dei para vocês as miríades, as maravilhas, as grandezas da minha lei, mas vocês a têm como coisa estranha. A gente não tem familiaridade, muitas vezes, com as grandezas de Deus, né? Como eu coloquei aqui o nome do canal, Equação de Deus, porque, de fato, existe uma equação perfeita na mensagem de Deus que se conecta, né? Então, como o irmão Elba falou, é por amor, é por comunhão, por amor a Deus em primeiro lugar, por amor ao corpo de Cristo, né? E por amor também à sua palavra, à sua lei, né? Então, esse é o objetivo de nós estarmos aqui, como o irmão falou, não é causar divisão. No entanto, a gente sabe que Cristo veio para por guerra, né? Ele mesmo diz isso. Porque a luz, ela milita contra as trevas. Então, muitas vezes, não tem como a gente combater o erro sem causar algum tipo de desconforto.
Isso Jesus fazia, os apóstolos faziam, e é necessário para o nosso crescimento espiritual e intelectual, na presença de Deus, mas como o irmão bem frisou, que tudo seja feito com amor, e que a gente coloque cada coisa no seu lugar, né? Contribuição financeira é uma coisa, contribuição espiritual, dízimo a Deus é outra coisa, oferta, você dê de bom grado, né? Como a palavra de Deus ensina, segundo o Senhor propôs no seu coração, conforme o Espírito lhe incomodou, né? Agora, muitas vezes você usar textos relacionados ao dízimo e mudar o contexto daquilo para obrigar as pessoas, subjugar a consciência das pessoas para contribuir na obra por medo, né? Eu já vi até pessoas dizendo que se você não der o dízimo, você está sendo ladrão, que você está roubando a Deus, e com isso você vai para o inferno, o devorador vai entrar na sua vida, já associa devorador com demônio, né, o migrador, o cortador já associa com demônio, sendo que não tem nada a ver com demônio, são fases da vida do gafanhoto, justamente relacionada à plantação, à colheita, né? Então, a palavra de Deus também profetiza uma apostasia da fé nos últimos dias. A apostasia é o afastamento da verdade, né? Mas o Senhor também, ele promete que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne do seu espírito, e que os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então, o Senhor resgataria essa verdade para que a verdade de Deus fosse pregada, né? E ai de nós, né, irmão, se a gente não disser isso, e se a gente não fizer. O Senhor nos mostrou, nos revelou pela sua infinita misericórdia, teve misericórdia da nossa alma, e foi ali, nos ensinou como um pai amoroso. Para quê? Para a gente ficar guardado para a gente? Não, para a gente partilhar, para que você que está ouvindo também venha refletir, venha ser incomodado. O objetivo é incomodar mesmo, para que você venha despertar em você o interesse de conhecer mais, não ficar só nisso que nós estamos falando aqui na live, porque na verdade o que nós estamos passando é muito superficial ainda. Existem águas mais profundas que a gente pode mergulhar acerca desse tema, né? Então, nós estamos pincelando, nós estamos, de certa forma, colocando uma interrogação, né, na mente de quem estiver ouvindo, para que você venha buscar, para que você sinta desejo de conhecer mais, né? Você colocou uma interrogação aí na sua mente, eu vou conferir esse negócio, eu vou conferir aqui na Bíblia, ou então eu vou desmentir aquela irmã lá, aqueles irmãos, vou desmentir ele. Com isso, sabe o que vai acontecer? Você vai entender melhor, você vai buscar, você vai se sentir incomodado em conhecer a verdade, e isso é bom, porque a verdade de Deus e a lei de Deus, ela tem que ocupar a nossa mente, vamos, assim, 90%, né, eu digo isso, 90%, porque isso está dizendo na palavra de Deus. Eu tenho muito, assim, eu sempre trago na minha vida o exemplo de Daniel, porque Daniel, ele era um mestre, né, lá em Babilônia, ele era um mestre, a Bíblia fala mestre dos magos, né, no sentido de dizer que ele era um sábio da Babilônia, ele era o mestre de todos eles, ele presidia os sábios da Babilônia. No entanto, tinha textos da lei que ele não entendia, e ele ficava angustiado, ele não conseguia dormir, e com isso ele fez aquele jejum de Daniel, que eu sempre gosto de falar, de 21 dias, porque a tecla que eu sempre bato é o seguinte: gente, se incomodem em conhecer a verdade de Deus, né? E Daniel fez esse jejum porque ele queria entender, e o Senhor, ele jamais rejeita aquele que se achega a ele em sinceridade. Então, se você com coração sincero quer conhecer a verdade de Deus, quer entender a mensagem de Deus de forma plena, o Senhor, ele vai te mostrar, ele vai se revelar a você, e você vai ficar maravilhado e vai entender que não tem como essa palavra, essa mensagem ter sido escrita por homens. Não tem como, ela é muito profunda, ela é muito grandiosa, ela é de uma sabedoria muito maior do que a nossa mente, né? Muito maior. Então, Deus colocou a sua sabedoria assim, de forma que os homens não podem subjugá-la. Os homens só conseguem se render a ela. Então, irmãos, eu agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso canal, que é pequeno ainda,
ainda tem poucos vídeos, tem poucos seguidores. Eu sempre digo, olha, eu vou começar a postar mais, e às vezes a gente fica postergando mais, em nome de Jesus, agora vai acontecer. Eu tenho muita admiração por vocês dois, né? O irmão Anderson, ele é uma pessoa mais próxima a mim, eu conheço a integridade do irmão Anderson, o amor dele pela palavra, o zelo, né? Então, se alguém está aqui no canal e ainda não conhece o canal do irmão Anderson, vá lá, se inscreva, tem vídeos maravilhosos no canal do irmão Anderson, da mesma forma do irmão Elber, a gente vai colocar o link aqui, tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, essas conexões, né, que eu particularmente sou maravilhada. Então, agradeço a participação de vocês, eu agradeço por vocês terem aceitado esse convite, agradeço a Deus pela vida de vocês, né, por ter separado vocês com esse conhecimento que tanto nos agrega, que tanto nos, assim, nós precisamos, né, irmãos, um dos outros, estar nos apoiando, nos edificando, amém? Então, vamos à próxima live, não vamos demorar a marcar, hein, depois a gente junta aqui para marcar. Falar mais alguma coisa, irmão Anderson? Não, só agradecer mesmo, obrigado aí a todos os que estão assistindo, né? Obrigado também, irmã Kelly, irmão Elber, né? Tem um irmão também que está nos auxiliando aqui nos bastidores, né? Muito obrigado a todos. Felipe, uma bênção. Então é isso, gente. Até mais, obrigada. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloquem aí nos comentários e a gente vai tentar esclarecer na próxima live. E fiquem conosco para concluir o raciocínio de tudo aquilo que a gente iniciou hoje. Amém? Beijo no coração de vocês e até a próxima.